O Flamengo não admite publicamente, mas topa vender Pedro, centroavante, que também está de olho em uma transferência. Vídeo de hoje do canal do Nicola traz mais detalhes sobre o tema e fala também sobre o Palmeiras, que tenta convencer Piquerez a desistir da Europa e renovar seu contrato. Quero te atualizar sobre o Corinthians com duas informações importantes. Tem ex-goleiro do Flamengo oferecido ao Timão e negociação pela compra do Biel avançada. Vou te trazer detalhes da oferta feita pelo Corinthians ao Sporting de Portugal. Para completar, Cruzeiro fez mais uma tentativa, sim ou não, em relação a Valentim Gomes. Te conto sobre uma faxina no Boca Juniors, as últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Queria dividir uma excelente notícia, vocês que já me seguem no Telegram devem estar bastante contentes. Durante o jogo entre Dortmund e Monterrey, na noite dessa terça-feira, a gente fez uma sugestão de aposta, R$30 e voltaram R$900. É que o Dortmund havia aberto o placar e o Monterrey passou a pressionar e a gente conseguiu uma odd bem legal na esportiva que indicava uma odd de 30 desde que o Monterrey finalizasse mais, acertasse mais o gol e tivesse mais escanteios. A odd bateu e espero muito que você tenha feito a sua fezinha. Se não, a gente resolve esse problema agora, é só clicar no link que está no comentário fixo ou na descrição do vídeo, você vai ter acesso ao nosso Telegram, vai passar a seguir a gente e também ativar as notificações para ser avisado toda vez que tiver uma nova aposta. A gente estuda bastante para deixar vocês sempre na cara do gol. É só importante lembrar que quando a gente fala em aposta esportiva, você precisa ter pelo menos 18 anos de idade e jogar com responsabilidade. Combinado? Bora começar nosso vídeo com aquele tradicional giro de notícias e a primeira informação é sobre uma postagem enigmática de Arrascaeta. E em meio àquele entrave na renovação do contrato com o Fla, ele postou uma foto ao lado do empresário dele e escreveu o seguinte, abre aspas, o tempo põe cada um em seu lugar, cada rei tem seu trono e cada palhaço tem seu circo, fecha aspas. Bora falar agora sobre o São Paulo, que já sabe a data da partida contra o Flamengo. O jogo marcado para o retorno do Brasileirão acontecerá em 12 de julho, no Maracanã, partida válida pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. Já Marco Antônio está de volta à Portuguesa. Jogador que vestiu a camisa da Luz entre 2009 e 2011, volta numa nova função, ele vai ter a responsabilidade de ajudar os atletas na questão comportamental e psicológica. Já Bastos, zagueiro do Botafogo, passou por cirurgia no joelho e usou as redes sociais para dizer que deu tudo certo e para agradecer o apoio de todos. Já o Al Hilal anunciou a contratação do centroavante marroquino Randallah, bom jogador, que enquanto rival jogando pelo Al Hilal, chegou a tomar uma chibatada de um torcedor do Al Hilal. Para completar o giro de notícias, destacar uma notícia no mínimo curiosa do Santos. Lelete, Jefinho e Lipão, que fizeram parte do time do Neymar, naquele time de futsal, esses caras treinaram no elenco profissional do Santos nessa quarta-feira. Fico me perguntando se o Santos tivesse um técnico, por exemplo, como o Jorge Jesus ou alguém maior, se o Neymar conseguiria essas concessões que lhe são concedidas. Para completar, Luizito Soares deve deixar o Inter Miami na próxima temporada, quando termina seu contrato, e a grande dúvida é sobre o futuro do centroavante uruguaio de 38 anos de idade. Não se descarta, inclusive, uma aposentadoria, até por conta de todas as restrições em relação a seu joelho. Quero contar também que o Vitória fechou com o Renzo Lopes, centroavante uruguaio de 31 anos de idade, que estava livre no mercado depois de deixar o Al-Fayha da Arábia Saudita, onde marcou 11 gols em 31 partidas. Já o Sport só aguarda os exames médicos para anunciar Keivson, jogador lateral esquerdo que pertence ao Santos, chega por empréstimo até dezembro. A saideira do giro de notícias, o Atlético Mineiro é mais um a rejeitar a proposta do Shabab Al-Ahly. O time dos Emirados Árabes, que tentou vários zagueiros no futebol brasileiro, também fez uma investida no centroavante João Marcelo. Proposta de 11 milhões de reais por 50% dos direitos econômicos. O Galo decidiu rejeitar a oferta, mesmo levando em consideração que havia gasto apenas 3 milhões de reais para comprá-lo do Guarani.
Quero te contar agora sobre uma faxina do Boca. Será que entre os vários jogadores que estão de saída do clube argentino, algum caberia no seu time do coração? É que o Boca, muito irritado com o desempenho do time na Copa do Mundo de Clubes, eliminação na fase de grupos, com direito a um empate em 1-1 contra o Auckland City, equipe formada por atletas semi-amadores. Diante desse cenário, optou-se por formar uma lista com 12 jogadores que estão à disposição do mercado. Tem para todos os gostos e posições. Queria citar cada um deles, começando por Sérgio Romero, goleiro super experiente, um dos mais importantes dos últimos anos do futebol argentino. O reserva dele, o Javier Garcia, também faz parte dessa lista. Advíncula, lateral direito peruano, Marcos Rojo, zagueiro dos mais experientes, Christian Lema e Labra, o Christian é zagueiro e o Fabra, lateral esquerdo, também fazem parte dessa relação. Tem mais um lateral esquerdo, o Sarate. No meio campo, o volante Rolon, também volante Miramon, o volante Martegani, além dos atacantes Ceballos e Jansson. Pergunta que eu deixo para você diante de todos esses nomes, algum te chama a atenção? Eu acho que Sérgio Romero, Advíncula, Fabra e Martegani poderiam ser bons acréscimos. Ceballos, de 23 anos de idade, também pode merecer a atenção. Hora de falar sobre o Cruzeiro para esclarecer se a Raposa fez ou não uma nova tentativa por Valentim Gomes. A imprensa argentina noticiou nessa semana que o Cruzeiro fez uma nova proposta. Rejeitada pelo Vélez, o Valentim Gomes é aquele zagueiro de 21 anos de idade que quase se mudou para a Raposa em janeiro. Proposta na oportunidade chegou a 11 milhões de dólares, mas o Vélez na última hora fez mais uma alteração e o Cruzeiro desistiu do acordo. Pois bem, existiu de fato recentemente uma tentativa de contato, mas não foi por agora. Um mês atrás, o Cruzeiro sugeriu um empréstimo, rejeitado. O Cruzeiro também chegou a uma opção de compra com valores baixos. Diante da recusa, da negativa do Vélez, não existiram mais conversas. O Cruzeiro está no mercado em busca de zagueiros. Há quem garanta que Brian Medina, que pertence ao América de Cali, pode ser uma alternativa, embora com outros interessados. O Dinamo Kiev da Ucrânia também está na parada. Só para completar, contar que o Racing, da Argentina, é mais um interessado em Lautaro Dias. O atacante, que perdeu espaço desde a chegada do técnico Leonardo Jardim, também já foi alvo de especulações em outros clubes brasileiros, entre eles o Sport e o São Paulo. No Sport, as tratativas não avançaram. Em relação ao São Paulo, o tricolor assegura que não teve negociação nesse momento. Hora de falar sobre o Corinthians com duas informações exclusivas. Quero começar trazendo as cifras da proposta feita pelo Corinthians ao Sporting de Portugal por Biel. Na noite dessa terça-feira, o Corinthians enviou a seguinte oferta: 5 milhões de euros por 80% dos direitos econômicos. Vale a lembrança de que o Sporting está pedindo 6 milhões e 800 mil euros por 100% dos direitos econômicos. Existe otimismo para um acordo. Na verdade, nesse momento, o que o Corinthians e representantes do atleta esperam é uma chamada dos dirigentes portugueses para dizerem se aceitaram ou não a proposta. Se a resposta for positiva, o Biel já encaminha sua rescisão de contrato em Portugal para passar por exames médicos e assinar com o timão. Biel e Corinthians já têm um acordo desde o início dessa semana. O Biel quer muito trocar o futebol português pelo brasileiro e entende o Corinthians como uma bela opção de mercado. Atleta de 24 anos de idade, que pode atuar pela ponta direita ou pela ponta esquerda e que havia sido vendido para o Sporting em janeiro por 6 milhões e 300 mil euros. Na oportunidade ele defendia o Bahia. Quero contar também que Paulo Vitor, goleiro revelado pelo Flamengo e com passagem pelo Grêmio, foi oferecido ao Corinthians. Esse goleiro tem 38 anos de idade e está livre no mercado desde essa quarta-feira, quando o seu contrato com o Al Rayyan do Catar terminou. No Catar foram apenas 10 partidas. Passagem melhor dele no exterior havia sido antes dessa ida ao Catar, ele defendendo o Al Ittihad da Arábia Saudita, disputou 67 jogos ao longo de 2 temporadas. Paulo está muito afim de jogar no Corinthians e há a intenção, a possibilidade de um acordo, pelo menos de acordo com representantes do atleta, porque o Timão busca um goleiro mais experiente. A impressão que se tem dentro do Parque São Jorge é de que o Donelli não está pronto para ser o reserva imediato do Hugo. E até pelas convocações do Hugo, o fato de o goleiro estar valorizado e poder receber a qualquer momento ofertas do exterior, o Corinthians gostaria de ter uma segunda opção para o gol com um pouco mais de experiência. O Corinthians ficou de pensar para dar uma resposta em relação a essa sugestão.
Bora falar agora sobre o Palmeiras, que tenta resistir ao assédio europeu para a manutenção de Piquerez. Contei para vocês antes do Super Mundial que o lateral esquerdo uruguaio quer jogar na Europa. Ele entende que se não for negociado agora, dificilmente vai conseguir encontrar uma porta aberta num grande clube do futebol europeu, até por causa da idade. O uruguaio já tem 26 anos de idade. A Juventus da Itália prepara a proposta oficial. Publicação italiana afirma que há um interesse que essa oferta deve acontecer assim que o Palmeiras encerrar sua participação na Copa do Mundo de Clubes. Em meio a isso, o Palmeiras torce para que as ofertas que cheguem não animem o lateral esquerdo, porque a ideia no Palmeiras é da manutenção do atleta. O Piquerez tem vínculo com o Verdão até dezembro de 2026 e a intenção era de prorrogação desse vínculo, ainda que com um belo aumento salarial. Piquerez é titular absoluto e depois de recuperado de uma lesão que o afastou dos campos por bastante tempo, retomou o altíssimo nível e tem sido um dos protagonistas do Palmeiras na Copa do Mundo de Clubes. Piquerez, que é desfalque do Palmeiras no jogo contra o Chelsea nessa sexta-feira, ele recebeu o segundo cartão amarelo. Provável Verdão com Everton, Giai, Bruno Fux, Mikael e Vanderlan, M. Martinez, Richard Rios, Maurício, Estevão, Vitor Roque e Alan. Você gosta desse time? Já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião, beleza? Hora de falar sobre o Flamengo e a possibilidade de Pedro deixar o clube é real. Até porque o Pedro anda incomodado com a falta de minutos, o Felipe Luiz se decepcionou com o desempenho do centroavante e José Boto pretende contratar um outro centroavante. Bora explicar em detalhes essa história? A insatisfação do Pedro se dá pelos poucos minutos. Contra o Bayern de Munique, por exemplo, ele nem sequer saiu do banco, jogo mais importante do Fla na temporada. Já em relação a Felipe Luiz, que chegou a dizer em fevereiro que contava com o Pedro como seu grande destaque, ele montaria um esquema para privilegiar o Pedro. Essa percepção mudou radicalmente, especialmente porque o Pedro não consegue entregar no momento sem bola aquilo que o Felipe Luiz espera de um centroavante. Para piorar, o José Boto está no mercado em busca de alternativas. O grande lance é que o Pedro hoje vale algo na casa dos 22 milhões de euros e não tem proposta nem do Brasil, nem do exterior. O Flamengo, obviamente, não vai admitir, mas dá preferência para ofertas de clubes de fora, para evitar que o Pedro faça sucesso num rival brasileiro. Só para completar, desde que ele voltou da lesão grave no joelho, foram 17 partidas com 5 gols e 3 assistências. Jogador comprado em 2021 por 14 milhões de euros junto à Fiorentina. 2 anos depois, o Palmeiras chegou a oferecer 20 milhões de euros, o Flamengo recusou. Nesse momento, avaliado em 22 milhões de euros, não imagino que possam chegar propostas desse tamanho. E você, o que faria em relação ao Pedro? Já usa espaço para comentário para registrar sua opinião. Só não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. A gente se encontra às 7 da noite. Tem live. Abraço, tchau.